Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 13º. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos honrar a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Antes de nós lermos, nós tivemos uma extensão quando nós chegamos a Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao 21, depois do 4, do 1 ao 6, nós entramos numa extensão do significado de discipulado. Ficamos aí 4 domingos falando sobre discipulado, né? Aprendemos até o que é um discipulado do anticristo. Então, foi um momento muito importante, muito pontual, que sintonizou o nosso coração como igreja, diante daquilo que o Senhor tem para fazer, continua fazendo através de nós e no meio de nós, amém? Então nós vamos continuar aqui agora, na carta de Paulo aos Efésios, para que o Senhor continue também operando de maneira eficaz no nosso meio. Então vamos ler Efésios 4, de 7 a 13, que diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua palavra e ao agir do Espírito Santo, crendo que o Senhor está no meio de nós, o Senhor opera no meio de nós. Que sejamos encontrados como este barro maleável nas mãos do oleiro, que a Tua doce presença nos convença, nos confronte, nos conforte, que a Tua doce presença seja para nós o nosso bem mais precioso, enquanto caminhamos nas descobertas do Senhor, por meio da palavra e do Espírito Santo. Ajuda-nos nessa manhã mais uma vez, como igreja, como comunidade, como ajuntamento, estarmos mais ainda sintonizados contigo, para a honra e glória do Teu nome, sobre todo nome. Amém. Pode se sentar. Este trecho da palavra, recordando vocês um pouco de que Paulo está falando do ambiente igreja, é um trecho que tem suma importância para nós, porque além dele pintar um quadro, e eu vou falar um pouco disso já na sequência, Paulo também está falando de dons ministeriais, dos quais ele, operando através de pessoas, como o texto vai dizer, alguns, ele vai promover um crescimento. Então, antes de nós entrarmos no texto e o que o texto está querendo dizer por completo, todos esses versículos que nós lemos, do 7 ao 13º, eu quero trazer a você um pouco de entendimento sobre os 5 dons ministeriais. Então, eu gostaria de pedir 5 voluntários, 5 homens de média estatura, mais magrinhos, que viessem aqui na frente, para a gente trabalhar aqui uma dinâmica. 5 homens. E eu preciso também, Fabião, as cadeiras.
Pode vir, Jean, pode vir, pode vir. Repreendemos todo o bullying sobre a sua vida. Oi? É esbelto. 4, muito bem. Isso. Vou pedir para... Vamos trocar, venham vocês para cá. Isso, maravilha. E aqui. Não, deixa ela aí. Não, podem ir todos vocês para lá. Isso. É verdade. Traz mais para cá. Fica lá, por favor. Pois bem. Tem alguém filmando? Versículo 11, vamos para o versículo 11 por um instante, depois a gente vai voltar para o 7, tá bom? Diz lá, e ele, o Senhor Jesus, né, designou ou presenteou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O apóstolo, essa palavra apóstolos, no grego, ela vem da origem de um uso comum de uma frota que viaja com uma missão a cumprir, com a autoridade conferida do governo que enviou. Então, ela tem como significado enviado, mas ela tem como significado, no contexto da época, essa ideia de que eram um grupo de pessoas que estavam sendo enviadas para um destino que ele tinha muito mais um contexto de exploração, de explorar, de descobrir, de conquistar território. E este grupo, então, eles carregavam sobre eles a autoridade do governo que estava enviando. E diante deste contexto, nós olhamos para o apóstolo como aquele que havia estado com Jesus. Tanto é que, depois que Judas comete suicídio, no momento em que os apóstolos estavam reunidos, eles percebem que Judas precisava ser substituído, e é substituído por Matias. O texto diz assim lá em Atos capítulo 1, versículo 21, o seguinte, diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, veja a peculiaridade, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Esse texto é um texto importantíssimo quando se fala a respeito do apóstolo, porque ele narra a importância de quem deveria substituir aquele 12º que havia tirado a sua vida. E o que se esperava de que esse homem fosse, é de que ele houvesse vivido com Cristo desde o batismo de João, do início do ministério de Jesus, até a evidência ocular da ressurreição de Cristo. Ou seja, esse homem, para ter um título de apóstolo, ele precisava ter sido testemunha ocular de todo o ministério de Jesus. Não somente isso, como também em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, há um trecho em que João vai escrever lá e ele diz assim, quando ele está olhando para Nova Jerusalém, está escrito assim, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Havia também um entendimento que Jesus havia escolhido 12 homens para que estes 12 homens representassem as 12 tribos de Israel. E eles, de maneira escatológica, lá no futuro, por meio da revelação de Jesus a João, está dizendo que
neste lugar, neste novo lugar de habitação, haverá um muro na cidade com 12 fundamentos, e nestes fundamentos estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E, consequentemente, provavelmente, Matias no lugar de Judas Iscariotes. Um outro momento muito interessante em que a palavra fala sobre o apóstolo, está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, quando Pedro vai falar a respeito da autenticidade do que ele estava escrevendo e daquilo que já havia sido ensinado, e ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e aqui ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, não é? E do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Quando nós olhamos para o ministério apostólico, nós olhamos para homens escolhidos por Cristo e posteriormente evidenciados por terem vivido e sido testemunha ocular do ministério de Cristo, para que eles pudessem lançar então um fundamento na fé cristã, daquilo que haveria de ser construído, da igreja que haveria de ser edificada. Então, o significado do apóstolo como enviado é um enviado para lançar fundamentos. Então eu quero escolher aqui o Jeff como o representante do apóstolo nessa manhã. Por favor, meu irmão, deite-se aqui na frente da escada. E segura essa plaquinha assim, ó, desse jeito para que todos possam ler. Mas um pouquinho mais para cima, a tua mão no papel. Tua mão no papel. Isso aí. Aqui nós temos a igreja do Senhor Jesus que vai ser edificada, amém? Aqui nesse momento há um fundamento. Sabemos que o fundamento master é Jesus. Mas Jesus, através dos apóstolos, lança fundamentos. Uma outra coisa peculiar é que nos livros históricos da história da igreja dos primeiros séculos, já no século II, século III, não se ouve mais falar a respeito de nenhum líder religioso intitulado apóstolo. Olha que interessante. Não se fala mais de líder intitulado apóstolo. Existe o entendimento de que os apóstolos trouxeram um fundamento, e a igreja ela está diante de um fundamento apostólico, porque quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos Apocalipse, nós estamos lendo fundamentos apostólicos. Então, dizer que uma igreja ela é apostólica, ela vai além de ter uma pessoa intitulada de apóstolo. Uma igreja apostólica deve pregar a Bíblia. Ela deve pregar o Novo Testamento, para que o ensino apostólico seja o fundamento da igreja de Cristo. Outra coisa muito interessante que eu descobri essa semana, e minha cabeça explodiu umas 4 vezes, foi de que no século XVI, os jesuítas, de um movimento católico, eles inauguraram um termo que é muito comum no meio de nós hoje, no mundo evangélico. Porque a palavra apóstolos, ela está no grego. Eles então, traduzindo do grego para o latim, a palavra apóstolo, em latim, é missio, que daí vem missionário. Ou seja, para nós, desde o século XVI, a figura que mais está de acordo e de fato tem a ver com o papel dos apóstolos na palavra de Deus,
são aqueles missionários que são intitulados, olha, agora vamos voltar para a origem da palavra apóstolo, lá no primeiro século, que são intitulados como aqueles que carregam a autoridade do reino, do qual eles representam, vão para terras longínquas e estabelecem, lançando fundamentos ali, o reino do qual ele representa. Então, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, assim como também é interessante a gente parar para entender que esta interpretação de que apóstolo, como cobertura, líder de pastores de outras igrejas, é algo que não tem 80 anos na história da igreja. Foi uma coisa nova que está sendo dita, que contrasta dramaticamente com a história e o destino e o estilo de vida dos apóstolos bíblicos, que se entregaram para lançar fundamentos em lugares dos quais eles eram perseguidos e viviam como marginalizados da sociedade. Então, o apóstolo bíblico, e aqui eu não vou nem entrar no mérito se o título é importante usar, ter na igreja ou se não é, isso é um outro assunto, mas eu quero chegar o mais próximo para que você entenda, não vai dormir, Jeff, que você entenda que o apóstolo bíblico está muito mais para um missionário em uma terra longínqua do que um pastor de pastores que senta no escritório e tem um anel no dedo. Ok? Importante. Importante. Agora, no sentido amplo, nós todos somos missionários. Consequentemente, apóstolos. João 20, 21 disse assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me apostolou, eu também os faço apóstolos. Então, todos nós podemos fluir neste dom ministerial. A igreja precisa viver esta realidade, mas acima de tudo isso, nós precisamos entender que o apóstolo está para lançar fundamentos bíblicos, escriturais, do qual a igreja precisa ser construída e edificada sobre eles. Não há uma outra maneira mais saudável de enxergarmos do que senão dessa maneira. Amém? Profeta. Tem cara de profeta, vem cá. Vai ali no pé do Jé, vem aqui comigo, vem cá. Você vai ficar aqui assim, ó. Isso, na hora de fazer o mortal eu te aviso, fica de frente. Assim. O profeta, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo define o papel do profeta. Diz assim, mas quem profetiza o faz para, e ele vai dizer 3 coisas aqui. Edificação. Olha, estamos edificando uma igreja aqui, amém? O profeta, ele está olhando para dentro da igreja, porque ele vai edificar, ele vai encorajar e ele vai consolar. Então o profeta, ele olha para dentro da igreja, porque dentro da igreja ele encontra aqueles que amam a Jesus. E aqueles, por amar a Jesus, estão prontos para uma repreensão profética, que pode, no meio disso, revelar coisas do seu coração que estão escondidas, e trazer uma edificação, um encorajamento e uma consolação. O problema do profeta é quando ele vira o contrário, para fora. Ele não percebe que ele é edificação da igreja, ele começa a olhar para o mundo. Porque quando ele olha para o mundo, ele começa a agir de juízo para o mundo. Mas ele não pode olhar para o mundo, ele não pode olhar para os pecadores, porque o papel dele, deixa o versículo lá por gentileza. O papel dele é edificação, encorajamento e consolação dos homens que amam a Jesus. Então ele precisa estar edificando a igreja. Amém? Agora nós temos o evangelista. Ah, você tem cara de evangelista, vem cá. O evangelista, ele também é uma parede da igreja, só que diferente do profeta, ele olha para fora, vira para cá.
Por quê? Porque o coração do evangelista está para os perdidos. E os perdidos estão aonde? Dentro da igreja ou fora? Oh, está profetizando, os perdidos estão dentro da igreja ou fora? Amém, aleluia. Por quê? Porque ele precisa falar do amor de Jesus para que as pessoas, ouvindo o amor de Jesus, recebam desta glória, desta graça maravilhosa e possam então pertencer à igreja. Agora você quer ver um pepino, meu irmão? Vira aqui de frente. É um evangelista evangelizando a igreja. Primeiro ele vai achar que não tem ninguém falando de Jesus, ninguém com testemunho bom. Ele vai destruir o que está sendo construído e ele está o tempo inteiro fazendo todo mundo se converter de novo. Mesmo que Jesus já prometeu vida eterna, está lá, convertendo o povo uma vez após a outra. Por isso que o evangelista precisa olhar para fora. Ele edifica a igreja, olhando para fora, fluindo nesse dom ministerial em que ele está acolhendo novas vidas e trazendo para dentro da igreja. Amém? O outro dom ministerial é o pastor. Devia ter escolhido um mais magrinho para subir a escada, mas vem cá. Vem cá. Vem cá, Jean. Mas tá com uma camisa de pastor, vai, gente, tá bonito, vai. Sobe até aqui. Acho que não. Meu irmão, o pastor tem que sofrer riscos nessa vida. Tá bom aí tá bom. O pastor, ele apacenta. O pastor, ele é aquele que está no meio do povo. Ele é aquele que está resolvendo os pepinos. Ele é aquele que está tentando juntar o Joãozinho e a Mariazinha que já estão se batendo dentro de casa. Ele é aquele que está tentando fazer com que o filho se torne mais obediente para o pai. Ele é aquele que está ligando lá para o discipulador, falando, meu querido, fala lá com o teu discípulo, porque ele está causando uma confusão, ele não está obedecendo lá, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. O pastor, ele tem o coração inclinado nas ovelhas, ele está lá tosando, ele está lá cuidando, tirando os carrapichos, né? Então, como diz em Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos, ou pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E o pastor, ele o faz com temor, porque ele sabe que as ovelhas não são dele, Ele o faz com o temor de que ele está pastoreando aqueles que não são dele. E juntamente com o pastor vem o mestre. Tem cara de mestre, olha, mestre Miyagi, sobe aqui, até aqui. Está na altura do jeito. O pastor e o mestre, eles estão dentro de uma leitura no original do grego, eles estão aliados, porque perceba que a tradução no versículo 11 está dizendo assim, e ele designou alguns para apóstolos, eu esqueci das plaquinhas, espera aí. É hoje, Deus cura. Vejam o que está escrito no versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, vírgula, outros para profetas, vírgula, outros para evangelistas, vírgula, e outros para pastores e mestres. No grego, isso está muito desta maneira. É por isso que até há 100 anos atrás, não havia distinção entre pastor e mestre. Porque em muitos conselhos, quando Paulo vai dar a Timóteo, ou até mesmo a Tito, esses conselhos de estudar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra e apacentar as ovelhas, estava muito misturado. Houve uma desconstrução no movimento pentecostal clássico, há 100 anos, onde essa desconstrução da unificação do pastor e do mestre se deram, porque eles estavam crescendo e enviando igrejas à torta e direita, que não dava tempo para treinar. Tanto é que se você, talvez é mais a tempo no meio evangélico, já ouviu a seguinte afirmação, curso teológico esfria a fé. Quantos aqui já ouviram essa frase? Levanta a mão, por gentileza. Bastante gente.
porque foi desvinculado o mestre do pastor. Não estou aqui dizendo que deve andar unido ou separado. Eu estou dizendo para vocês que o contexto da história. Agora, há sim diferenciação. Enquanto o pastor apacenta, o mestre ensina. Seja ele a mesma pessoa ou sejam duas pessoas. O mestre, ele tem inclinação nas escrituras e ele vai decorrer com minuciosidade a respeito de detalhes na palavra de Deus para que a igreja continue sendo edificada. Então, é por isso que, agora eu vou pedir para que vocês levantem um dos braços e encoste a mão um com o outro. Aí, mais para cima como um telhado. Pode aplaudir, galera. Mas fica aí, velho. Eu espero que o pessoal da mídia esteja tirando foto, né? Queridos, preste atenção no que aconteceu aqui. Preste atenção nesse cenário. O apostólico estabeleceu o fundamento. Ele pavimentou a edificação da igreja através do ensino da palavra de Deus, através do desbravar, através de abrir o lugar para o trabalho do Senhor. Enquanto o profeta, movido pelo Espírito Santo, profetiza para dentro da igreja e revela os corações uns aos outros, uns dos outros, para que haja edificação, o evangelista está trabalhando de tal maneira em que pessoas do lado de fora sejam acolhidas, são dons ministeriais, tá? E debaixo de um ambiente onde o mestre e o pastor, reconhecendo o fundamento apostólico, cobrindo o fundamento apostólico de uma maneira com zelo, com atenção, com precisão, com destreza, com minuciosidade e com apacentamento, com cuidado, com discipulado, vão então construir um ambiente para que seja feito aqui na terra como é no céu. E nós podemos então desfrutar deste ambiente e podemos então, compreendendo estes dons ministeriais, tira uma foto bem bonita, que essas mãozinhas dadas está muito chique. Aí. Amém, queridos, obrigado. Podem descer com muito cuidado. Podem aplaudir o Senhor. Para que então nós possamos desfrutar deste ambiente de maneira saudável, segura. Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Entendem? Agora, para que é que estes 5 ministérios estão aqui, estão no meio deste assunto, e que assunto de fato é esse? Pastor, eu li lá dos 7 ao 13, mal entendi direito, entendi algumas coisas, mas qual é o quadro que Paulo está pintando aqui? Veja, o versículo 7 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Essa forma de dizer a medida repartida por Cristo, ela traz uma ideia de como que Cristo tivesse conquistado territórios e os despojos destes territórios estivessem sendo repartidos da parte do próprio Cristo que conquistou. Por isso é que foi dito, e aqui ele cita um salmo dizendo: quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E aí ele mesmo vai explicar por que ele mencionou esse salmo no versículo 9, dizendo: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Falando de Cristo. E vai dizer no versículo 10, aquele que desceu, aonde? Nas profundezas da terra, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quando Paulo está falando a respeito daquele que desceu às profundezas da terra de Cristo,
ele está falando do Cristo encarnado, que antes de ser encarnado, ele criou todas as coisas juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Agora ele está encarnado, ele habita no meio de nós e ele morre. E ele morre e vai para a sepultura. Ele vai para o lugar de morte e ele vence a morte, ele ressuscita, ele fica em meio aos discípulos e à nuvem de testemunhas que são testemunhas oculares do seu corpo ressurreto, e depois ele ascende ao Pai e vai para cima, da além dos céus, para se assentar à destra de Deus. Então, o que Paulo está falando é que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, a fim de preencher todas as coisas, a fim de ter primazia, plenitude sobre todas as coisas. Esta é a obra de Cristo. Paulo está falando de um ambiente territorial que Cristo conquistou pela cruz, pela sua encarnação, pela sua morte e pela sua ressurreição. Ele enche todas as coisas. Efésios 1, 22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou a Cristo, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todas e qualquer circunstância. Mas o que significa esse preencher? Vamos lá, mais um versículo, Mateus 28, 18. Jesus, quando vai dar a comissão, ele se aproxima dos seus discípulos e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele recebe a autoridade na terra e nos céus. Ele recebe a autoridade nas profundezas da terra. A sua obra de redenção preenche todas as coisas. De forma mais intensa ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, todo o enchimento, todas as coisas fossem preenchidas e por meio dele reconciliassem consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora, pastor, eu entendi que a obra de Cristo na cruz preenche todas as coisas. Mas o que isso quer dizer? Preenche ares? Preenche igrejas? Preenche templos? Se materializa? Preenche o quê? Preenche o conhecimento da obra de resgate por meio de Cristo da humanidade. A fé, ela está alicerçada por quem Cristo representa para mim. A minha fé depende do meu conhecimento quanto a Cristo. A tua fé depende do teu conhecimento quanto a Cristo. Quem é Cristo para você? É aquele pendurado no madeiro? É aquele bebê na manjedoura? É o cavaleiro do cavalo branco? Quem é Cristo para você? E é exatamente este quadro que Paulo está pintando neste trecho de Efésios. Paulo está dizendo que tudo está consumado, a obra está completa, tudo já foi resolvido, todos os espaços já foram ocupados.
Agora, então, Deus lança os dons ministeriais para que na edificação desta igreja, essas pessoas possam chegar neste lugar do pleno conhecimento do Filho de Deus. Entendem? Versículo 12 de Efésios 4 diz assim, qual é o propósito? Vamos no 11 de novo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, ensinado, promovido de glória em glória, na metanoia, no entendimento, até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Qual é essa unidade da fé? É o pleno conhecimento. De quem? Do Filho de Deus, para que possamos chegar à maturidade, atingindo todos esses espaços, à medida da plenitude de Cristo. Meus irmãos, os dons ministeriais, eles estão em lugares na igreja, agindo através de pessoas, com título ou sem título, estão trabalhando para que Cristo seja revelado. Justamente nesse trecho em que eu citei quando eu falei para os pais, de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, um conhecimento para a salvação. Quanto mais nós conhecermos Cristo nas Escrituras, quanto mais Ele for revelado para nós, quem Ele é para mim e para você, mais nós estaremos vivendo a plenitude do propósito através da igreja, dentro e na vida de cada um de nós. É por isso que, como até a pastora falou aqui domingo passado, a nossa função como igreja não está para que você viva uma vida aqui na terra melhor, mas ela está para que você compreenda a eternidade e a obra de salvação na tua vida melhor. Porque quanto mais nós entendermos com respeito a Cristo e a sua obra por completo, mais Ele crescerá dentro de nós. E menos, ou melhor dizendo, e mais diminuídos nós estaremos dentro de nós. Então, os dons ministeriais servem para que nós possamos viver em constante diminuição daquilo que nós somos, para que Cristo seja então glorificado e exaltado no meio de nós. Amém? Bom, tendo dito isso, eu comecei então a pensar, onde estão esses 5 ministérios no refúgio? Esses 5 ministérios, eles estão distribuídos por aí. Eles estão distribuídos no pastoreio, no discipulado. Eles estão distribuídos, o mestre está distribuído nos ensinos, tanto da pregação expositiva, quanto nos cursos do carisma. Tivemos 6 meses de escatologia o ano passado. Os profetas estão distribuídos, como por exemplo, o dom profético está distribuído, como por exemplo no Aviva que nós vamos ter agora. Quantos vêm para o Aviva? Amém. É o momento do ano em que nós tentamos construir um ambiente profético, para que os em casa sejam incendiados e nos grupos pequenos, este dom profético continue operante. Nós estamos intencionalmente trabalhando isso. O evangelismo, o evangelista, este dom ele está distribuído dentro de cada um de nós, na essência de quem nós somos, quando nós pregamos Jesus para as pessoas que estão na rua. Mas às vezes mais evidenciados por alguns irmãos que são realmente caixas de som da propagação do evangelho, não é verdade? Nós temos irmãos que falam de falar de Jesus o tempo todo,
E eles trazem pessoas, eles visitam casas, eles estão trabalhando nisso. Através de um Em Casa, eu gostaria até de estimular você que participa de um Em Casa, leve pessoas para o teu Em Casa, convide pessoas para o teu Em Casa. Faça do teu Em Casa um lugar de colheita e não de clube. Né? Amém? Imagina você chegar com um visitante lá, todo mundo vai mudar, vai falar diferente, já vai cuidar, né? Ou melhor, que mude, né? Em nome de Jesus, também não adianta nada, né? Mas assim, construa oportunidades, ambientes, e alguns estarão mais em evidência do que outros, porque possuem esse dom no coração, né? O dom apostólico, ele está o tempo todo que alguém está tentando fundamentar a igreja em algum ensino apostólico, em algum ensino bíblico, trazendo alinhamento, né? Como por exemplo, onde o dom apostólico se manifestou hoje aqui no meio de nós? Quando eu falei do dom apostólico. Por quê? Porque ele trouxe um viés muito mais bíblico do que cultural que a gente está vivendo nas igrejas. Entende? Então houve um alinhamento apostólico aqui, né? Eu sou apóstolo? Não. Mas o dom apostólico fluiu no nosso meio. Então nós encontramos estas impressões digitais, desses dons ministeriais o tempo todo ao nosso redor. Agora, como que nós podemos aperfeiçoar isso? E aí me veio uma pergunta que eu quero compartilhar contigo e te deixar com isso nessa manhã, de maneira bem prática. E a pergunta é, como tem andado a nossa comunicação? Se é pelo conhecimento do Filho de Deus, e estes dons todos são orais, eles saem do fôlego de vida do pulmão, daquele que profetiza, daquele que ensina, daquele que exorta, daquele que apacenta. Claro, existem periféricos de outras coisas também. Muitas vezes um apacentamento é um abraço. Mas ele tem uma forte inclinação naquilo que é oral. Se é oral, vem a pergunta, quem está ensinando está se fazendo entender? Quem está ouvindo está entendendo? Quando as pessoas entram num processo de discipulado, está se falando de maneira profunda? E eu comecei a perguntar, quais são os obstáculos da nossa comunicação para que os dons ministeriais possam fluir com mais precisão, com mais eficácia no nosso meio? O que dificulta para que um conceito, uma revelação, caia num coração e essa pessoa entenda, e mude, seja transformada pela ação do Espírito? Bom, alguns obstáculos. Um deles, que eu pontuei aqui, conversando com os pastores, é o medo do conflito. O medo do conflito. Às vezes, num discipulado, tem aquele discipulador que tem medo de conflito, então ele vai falar, mas não vai falar tudo. Ou aquele que ouve, que também vai responder uma pergunta que foi feita, ele vai falar, mas ele também não vai falar tudo. Ai, Deus o livre se eu falar que eu pulei carnaval para o meu discipulador, eu vou ser excomungado. Né? Mas, meu irmão, se você pulou carnaval e você está no discipulado, você tem que falar que você pulou carnaval. E se você gostou, você tem que falar que você gostou. Para que o Espírito Santo possa trabalhar na legitimidade do teu coração. Não é? Qual é a vantagem de ter conversas superficiais num discipulado? Nenhuma. Qual é a vantagem de, num momento de ensino, alguém ensinar para você da palavra de Deus, perguntar para você, entendeu? E você disser, entendi, mas não entendeu. Qual é a vantagem nisso? Irmãos em Cristo Jesus estão, olha, vou falar que os discipuladores não vão gostar do que eu vou falar, mas eles estão para serem importunados pelos irmãos que não entenderam. Eles estão para receber aquela ligação, cara, eu não entendi aquilo ali. A gente falou sobre aquilo no Em Casa, leu aquele texto, o que esse texto está querendo dizer?
Pastor, eu estou no meu devocional aqui, eu recebo isso de vez em quando, eu espero que os discipuladores também recebam isso com mais frequência. Eu estava lendo aqui esse trecho aqui, falando para entregar para Satanás. Pastor, que negócio é esse? Está falando de sogra, pastor? Eu não estou entendendo. Agora eu posso falar, né? Essa corta, tá? Ai, meu Deus. Sabe, às vezes a gente tem esse medo do conflito e a gente não vai mais longe. Discipulador, aquela chance que você tem para fazer aquela pergunta que você está querendo fazer, faça. Não fuja do conflito, não fuja, né? Ou coisas que você mesmo aprendeu já na palavra de Deus e está querendo ensinar alguém. Meu irmão, você sabe o que significa regeneração? Numa conversa de discipulado, que assunto mais lindo para se falar. Meu irmão, você sabe o que significa justificação? Qual é a diferença entre regeneração, justificação, santificação, glorificação? Perguntas profundas que vão fazer Cristo crescer no coração daquele que aprende. É sobre esse tamanho territorial que Paulo está falando aqui. Vão fazer Cristo se tornar algo mais próximo, uma revelação mais compreendida, uma fé mais robusta. Porque quanto mais nós nos enveredamos para as coisas do Senhor, quanto mais nós vamos para as antigas veredas, quanto mais nós vamos para os caminhos do entendimento da nossa fé, mais as coisas periféricas se tornam superficiais, mais os nossos problemas do dia a dia se tornam menores quanto àquilo que está sendo revelado para nós. Quando Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é disso que ele está falando. Ele está falando que essa revelação foi tão arrebatadora que não sobrou mais nada dele dentro dele. Uau. Não sobrou mais nada dele dentro dele. Outro obstáculo na nossa comunicação, às vezes, é o desinteresse no assunto mesmo. Não vejo a necessidade, pastor, mas que ficar descobrindo essas coisas? Jesus não morreu por mim? Morreu. Eu não vou para o céu? Vai. Então, tá bom, pastor. Deixa eu tocar minha vida aqui. Às vezes é um desinteresse. Deixa eu te dizer, as fontes do Senhor são como águas inesgotáveis. E todo aquele que bebe dessa água, não voltará mais a ter sede da água desse mundo, mas das coisas do Senhor vão se tornar aquilo que é o alimento, o pão que desceu do céu. Às vezes a pessoa tem um obstáculo da comunicação, é uma ideia distorcida de si mesmo. Às vezes a pessoa, ela acha que sabe, mas não sabe. Você já conversou com gente assim? Tudo o que você fala, ela sabe. Sabe? Não, eu sei, sim. Impressionante. Olha, quando eu crescer, eu quero ser que nem essas pessoas. Impressionante. A dificuldade de ouvir algo novo. A dificuldade de saber acrescentar aquilo que já sabe. De pensar a respeito de si com moderação. De olhar para si e dizer, nossa, eu posso aprender do que essa pessoa está falando. Eu posso aprender com essa pessoa. Eu posso, de repente, o dom do mestre está querendo trazer ali um fundamento de fé na vida daquela pessoa, mas a pessoa rejeita. Ela diz, não, eu já sei disso aqui. Para isso aqui eu não tenho tempo. Ou às vezes a pessoa deixa de fluir nos dons porque ela pensa menos a respeito de si. E ela acha que o que ela sabe não serve para ninguém. É um outro problema também, tão sério quanto. A pessoa vive há 200 anos na igreja, mas você pergunta para ela, você não saberia me explicar isso aqui? A pessoa, não, melhor não, pergunta para o pastor. E o Senhor querendo te usar. O Senhor querendo com que você somente abra a tua boca e o Espírito Santo comece a trazer à tona tudo aquilo que você já tem de semente aí dentro, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer usar todos nós
todos nós. Não tem uma pessoa aqui que não seja útil para fluir nos dons ministeriais. Não existe uma pessoa aqui que não esteja carregando na pessoa do Espírito Santo uma porção para compartilhar. O problema é que a gente se acomoda e a gente não vai atrás disso, a gente não desenvolve, a gente não busca essa ousadia para entregarmos essas coisas. E por conta da nossa omissão, a igreja não é edificada. Por conta daquele medo que você gerou dentro de você, aquela insegurança que você gerou dentro de você, aquele trauma que ainda não foi curado, as pessoas que estão à sua volta naquele momento, naquele assunto, naquele ato, deixa de receber porque você não abriu a tua boca. Você é um embaixador de Cristo. E se você disse a Ele, Tu és meu Senhor, você tem alguma porção aí dentro, meu irmão. Porque quem gerou isso em você já foi o Espírito Santo. E se Ele está aí, tem coisa aí dentro. Pode ter certeza absoluta. Como anda a nossa comunicação? Atos 8, versículo 30, no momento em que Filipe recebe uma direção do Espírito Santo, ele corre para a carruagem, ouve um homem lendo o profeta Isaías, e pergunta para ele, o senhor entende o que está lendo? E esse senhor responde, como que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E eles ali, lado a lado, em edificação, foram até o momento das águas, onde eles pararam. Filipe batizou aquele eunuco, um batismo de arrependimento, um batismo de novo entendimento, um batismo que representa esse encontro com Cristo, e faz então com que esse homem não seja mais o mesmo. Uma última coisa, quanto aos obstáculos da nossa comunicação que eu quero compartilhar contigo, já encerrando a mensagem, eu queria chamar o pessoal do louvor para subir, é o déficit de atenção. Quantos aqui, sem prescrição médica, sem estar tomando Ritalina, sem nada, percebe que tem um déficit de atenção? Eu sou um deles. Meus irmãos, a minha mesa de estudo, ela é virada para a parede, sabia? Porque eu não consigo me concentrar se tiver alguma coisa na minha frente. Eu começo a pensar, sei lá, começo a pensar. O telefone, quando eu vou estudar, eu deixo ele na minha mesa, porque eu não posso me ausentar dele, eu viro ele com a tela para baixo e deixo o mais longe possível. Porque eu me distraio muito facilmente. E o fato de eu me conhecer, eu não me coloco em presepada, mas eu, na verdade, me ajudo. Então, quando eu vou numa palestra, quando eu vou assistir um culto, quando eu vou assistir uma aula, eu corro para os assentos da frente. Por quê? Porque eu preciso estar conectado. Então muitas das vezes a gente se coloca em situações desnecessárias, mas quando a gente entende que aquilo que vai ser comunicado vai ser ferramenta para que o conhecimento do Filho de Deus seja promovido no meu coração, eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Eu preciso estar inclinado para isso. Eu preciso ser intencional. Então, seja você, ainda que sentado no fundo da turma da frente. Seja você aquele que está inclinado em entender as coisas, compreender as coisas, estar com o corpo presente ali, para que o Espírito Santo possa utilizar daquilo que você está compreendendo, entendendo. Em nome de Jesus. Com isso eu gostaria de dizer algumas coisas aqui para nós da casa. Você que está no fundo, não seja motivo de tropeço na vida de um irmão. Não fique conversando com alguém. Não faça parte da turma do lobby, que às vezes vai uma turma para o lobby lá para falar de futebol, no meio do culto. Não faz sentido. Nós temos o Glórias lá, mas meu irmão, você não precisa de 2 cafés no culto. Se você não tem um problema urinário, espera acabar o culto para ir no banheiro. Eu sou da época que quando você entrava numa igreja batista, tinham 2 diáconos na porta que separavam o auditório do lobby.
Todas as vezes que havia ministração dentro da igreja, quando o pastor estava orando, quando o pastor estava pregando, os diáconos não permitiam a entrada. Não permitiam a entrada. Porque havia um temor pelo ambiente de ensino. Havia um temor pelo ambiente de estarmos sendo edificados. Você não sabe a luta que foi para mim para liberar o glórias enquanto o culto acontece. E eu ainda estou em crise com isso. Porque nós vemos com muita volatilidade pessoas entrando e saindo, como se estivesse assistindo um, sei lá, um show, sei lá o que é. Favoreça você mesmo nessa jornada. Olhe para o que está sendo compartilhado com você com apreço, com valor, com dedicação. Faça valer o tempo que você vem cultuar o Senhor no culto, na igreja. Faça valer o tempo que você estiver na mesa com o teu discípulo, com o teu discipulador. Seja mais profundo. Aperfeiçoe a comunicação. Aperfeiçoe a comunicação. Eu não sei por quantos anos eu fiquei ouvindo a mim mesmo as pregações que eu ouvia. Eu voltava para casa ouvindo as mensagens, dizendo: eu poderia ter falado assim, do que assado, poderia ter melhorado aqui, poderia ter melhorado ali, porque eu preciso comunicar. E até hoje eu estou em franco processo. Eu agradeço a tua vida pela tua paciência comigo. Mas faça isso com você mesmo também. Tanto quanto ao que você fala, quanto aquilo que você ouve. Se faça útil. Busque a utilidade daquilo que está sendo comunicado para você. Em nome de Jesus. E eu peço, em nome de Jesus, você é mais velho da casa. Não seja como esses que ficam fazendo barulho e desconcentrando pessoas aqui do culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não estamos em um ambiente impositivo. Agora vai ser assim. Você não vai mais entrar. Não vou fazer isso. Mas seja tão maduro quanto a tua idade. Valorize o ambiente que você está. Nós estamos aqui para sermos edificados, em nome de Jesus. Receba isso. Vamos ficar de pé. Quantos aqui nessa manhã querem ser mais profundos nos seus encontros com o Senhor? Quantos aqui querem ser mais profundos nas suas perguntas e respostas? Mais profundos na tua fé? Desfrutando desses dons ministeriais que estão distribuídos no nosso meio? Vamos ser mais intencionais, irmãos. Vamos ter a revelação deste todo que é Cristo. Vamos ter a revelação desta obra maravilhosa de resgate pelas nossas vidas. Vamos permitir com que aquele que está falando à igreja seja ouvido. Aquele Espírito, o Espírito Santo que está promovendo você para novos lugares de compreensão e entendimento, seja acolhido, seja zelado, seja preservado, seja promovido para que você então seja edificado. Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai, nós oramos pelo teu mover no nosso meio. Oramos, Deus, primeiramente te agradecendo, Deus, por esses dons ministeriais que estão distribuídos no nosso meio. Não necessariamente com títulos, mas estão no meio de nós. Porque o teu Espírito distribui conforme lhe apraz. Então sabemos e temos convicção de que o Senhor nos usa uns para com os outros. Então oramos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a valorizar o teu mover, ajuda-nos a valorizar estas tentativas do Senhor para o conhecimento do Filho de Deus. Ajuda-nos, Deus, a valorizar este processo de edificação no nosso meio. Papai querido, nós te amamos de todo o nosso coração. Tu és aquele que era, que é, que sempre será. Tu és aquele que estabelecestes o fundamento de todas as coisas. Tu és a pedra angular. Mas o Senhor levanta dons ministeriais para a edificação da tua igreja. Então ajuda-nos a percebermos quando o Senhor está agindo.
Ajuda-nos a percebermos quando o Senhor está falando. Ajuda-nos a percebermos quando o Senhor está operando, para que nós, Senhor, possamos então crescer e crescer e crescer até o lugar de maturidade onde o Senhor já tem preparado para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de orarmos, para encerrarmos, eu quero convidar você a adorar o Senhor com uma canção, e daí a gente vai encerrar então. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. E Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Vamos dizer mais uma vez, já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Vamos juntos com as mulheres declarar quem o Senhor é. Estes são os teus atributos, Deus. Já venceste o mal. Aleluia. Mais uma vez as mulheres. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Oh, Senhor. Tu és a luz sobre as trevas. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei Jesus Cristo, nosso refúgio, fortaleza. Diga com teu coração. Nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, em Jesus Cristo, para nós Ele é da vida.
Aleluia, você pode aplaudi-lo nessa manhã. Ele é digno de honra. Senhor, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Aleluia. Senhor, leva-nos, Deus, em segurança. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Guarda-nos, Senhor. Revela-te a nós. Que o teu tamanho, a tua grandeza, a tua largura, a tua altura, o teu comprimento, o teu amor, Senhor, seja revelado ao nosso coração ainda mais, preparando o nosso coração para a semana que vem, Senhor, onde estaremos buscando a tua face, Senhor, de maneira renovadora para este ano de 2024. Leva-nos, Deus, neste temor, neste tremor, neste anseio, Deus, de estarmos mais próximos de ti, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana cheia de Deus. Beijo.